Olá, escritores! Vamos falar sobre descrições de cena? Hoje as dicas vão ser especialmente para aquelas pessoas que alguma vez já sentiram dificuldade de escrever alguma cena. E olha, tá muito massa, viu? Eu tô super empolgada com as dicas de hoje. Então, sem enrolação, bora pro assunto. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque eu não vou simplesmente passar as dicas pra vocês. Eu escrevi 2 exemplos de cena, e aí com base nesses exemplos é que a gente vai trabalhar as dicas, beleza? Então, vamos pro primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo é de um ambiente pequeno. E sim, o tamanho do ambiente em que a cena se encontra faz diferença, e você vai entender daqui a pouco por quê. Então vamos lá. Quando a porta do elevador se abriu, Maria ainda procurava as chaves de casa dentro da minúscula bolsa preta. Aquilo era ridículo. Como uma chave poderia desaparecer dentro de uma bolsa tão pequena? A porta do elevador começou a se fechar. Maria impediu com o braço estendido e, finalmente, com as chaves na mão, se dirigiu para a porta do apartamento 123. Ao abrir, não esperava dar de cara com João. Chegou cedo, exclamou, sorrindo. João não sorriu de volta, e foi isso que fez o alarme interior da garota soar. Algum problema? Franziu as sobrancelhas, preocupada. João engoliu. Abriu a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra foi pronunciada. Ele passou uma mão pelo cabelo, desviando os olhos para o chão. Eu estava de saída. Maria acompanhou seus olhos para baixo e foi aí que viu a mala. Atrás dele, na sala de estar, notou o post-it cor-de-rosa grudado no vaso de flor em cima da mesa. As malditas chuteiras que viviam largadas no meio do tapete não estavam mais lá. Ok, então vamos lá. Muita coisa aqui para assimilar. A primeira dica que eu quero reparar com você agora é o movimento de câmera. E aqui nas minhas anotações, o movimento de câmera tem uma estrelinha, porque eu amo essa brincadeira que a gente faz com a visão do leitor e com a imaginação dele. Porque nós, seres humanos, a gente é muito imaginativo por natureza. Até aquelas pessoas que falam, eu não tenho imaginação, tem sim. Tem sim. E é muito divertido a gente usar esse nosso papel de diretor de filme que a gente tem enquanto escritor e fazer um verdadeiro filme na cabeça do leitor. Olha isso. Na primeira parte da cena, quando a Maria tá no elevador, você pode ter imaginado dois possíveis movimentos de câmera, ou até mesmo uma mescla dos dois. Você pode ter imaginado a Maria lá dentro do elevador, e aí, tipo, a visão de dentro pra fora, a porta abrindo, depois quase fechando, a Maria impedindo. Você pode também ter imaginado a cena meio que de fora. A câmera, tipo, do lado de fora, aí abre a porta do elevador, a Maria tá lá dentro, ela tá procurando a chave, ela vai sair, enfim. Quando eu digo pra você que ela sai do elevador e ela se dirige lá pro apartamento, você tem esse acompanhamento, a câmera acompanhou ela, seja a câmera do lado de fora ou do lado de dentro, perceba que teve esse movimento. Quando ela abre a porta, ela dá de cara com o João. E aí tem aquela interação deles, quando ela diz que olha pra baixo, olha o movimento de câmera acompanhando. E aí ela fala da sala lá atrás, e ela vai descrever um pouquinho da sala atrás do João. Então tem esse movimento de câmera de meio que dar um zoom, desfoca o João, a gente tá reparando na sala lá atrás. Viu? É muito massa. O movimento de câmera é tanto em relação a ponto de vista, ao movimento em si, e também esse negócio de zoom, entendeu? É muito massa e dá dinâmica pra cena. Outra coisa são os verbos de movimento. Eu disse pra você que ela estendeu a mão e me impediu a porta de fechar, que ela se dirigiu para a porta. Enfim, esses verbos de movimento, eles também ajudam a dar dinamismo pra cena. E lembra que eu te falei que o tamanho do ambiente importa pra cena? É porque enquanto você vai descrever o ambiente, se você não tomar cuidado, o que vai acontecer é que você vai dar uma pausa no filme que o leitor está imaginando. Então, imagina, se eu dissesse que ela abriu a porta e aí eu fosse descrever o João, como era esse João, em que roupa que ele estava vestindo, se eu fosse descrever como era o apartamento, como era a sala e não sei o que, eu dei uma pausa. Mas se eu não fiz isso, perceba que você não teve essa sensação de pausa. Porque, como o ambiente é pequeno, eu diluí a descrição do ambiente ao longo da cena. Eu não perdi o movimento de câmera, eu acompanhei, tipo, abaixando, levantando, olhando pro João, enfim. Tudo isso ajuda a você não dar essa sensação de pausa pro leitor.
Porque quanto menor o ambiente e mais tempo você leva para descrever esse ambiente, mais chances você corre de dar essa sensação de que eu pausei o filme na cabeça do leitor. Outra coisa muito massa é o mostre não conte. Quando você mostra a expressão facial do personagem, quando você mostra a linguagem corporal dele, isso deixa a sua cena mais concreta na imaginação do leitor. Sem falar que, se você apenas diz como os personagens estão se sentindo e você não usa a expressão facial, você não usa a linguagem corporal, o livro ele fica muito, sabe, só você falando pro leitor. O leitor, ele basicamente não participa da leitura. Quando você se utiliza mais desse recurso de mostrar e não contar, o leitor, ele tem mais liberdade, sabe? De tentar descobrir o que está acontecendo, enfim, de participar mais da leitura. E você pode misturar as duas, não significa que você só vai usar a expressão facial, que você não vai dizer como o personagem está se sentindo. Lembra que quando eu falei, por exemplo, quando a Maria diz, chegou cedo, exclamou, sorrindo, eu não disse pra você como ela tá se sentindo, eu só dei uma expressão facial. Mas, logo depois eu falo, algum problema? E aí, franziu as sobrancelhas preocupada. Eu te disse que ela estava preocupada. E eu coloquei essa informação, eu te disse que ela estava preocupada, porque franzir a sobrancelha pode significar muita coisa. Ela pode estar confusa, ela pode estar preocupada, ela pode estar com raiva. Então, eu quis garantir que você soubesse o que ela estava sentindo. Agora, vamos para outro exemplo de cena, e eu quero que você já comece a reparar nisso. Repara no movimento de câmera, nos verbos de movimento, repara na linguagem corporal, beleza? A rua se estendia por vários metros, até que sumia de vista numa descida. No início, Maria achou que tinha entrado numa cidade fantasma, daquelas que a gente vê em seriados pós-apocalipse zumbi. Agora ela tinha certeza. Andava devagar, exatamente no meio da rua, onde as listras amarelas tinham sido pintadas. Carros parados aleatoriamente, virados em qualquer direção, davam uma perspectiva assombrosa de como havia sido a fuga daquelas pessoas. Os corpos em estado avançado de decomposição, tão largados quanto os carros, eram a prova morta do que aconteceu com quem não conseguiu fugir da cidade. Observou as lojas de um lado e do outro da rua, quebradas, saqueadas, completamente destruídas. Ainda estava olhando para o lado, observando o que antes fora uma agência bancária, quando teve a sensação de estar sendo observada. Parou imediatamente. Alguns metros à frente, um vulto se mexeu entre os carros. Vocês conseguiram já reparar o movimento de câmera, os verbos de movimento? Perceba que nessa cena é basicamente só a descrição. A personagem não está interagindo com ninguém. Porém, como é um ambiente grande, você não tem essa sensação de pausa. Além disso, eu usei verbos de movimento e movimento de câmera para não dar essa sensação de que eu dei pausa. Perceba, quando eu falo ela andava devagar, eu dei uma informação pro seu cérebro e o seu cérebro colocou ela em loop. Então, tipo, a moça tá andando e ela vai continuar andando até eu dizer que ela parou. Aqui o movimento de câmera pode ter sido mais sutil, porque eu não fico dizendo, tipo, olhou pra direita, olhou pra esquerda, mas mesmo assim, você consegue ter aí alguma sensação de movimento, tipo, seja olhando pra rua, depois pras coisas, de um lado, do outro. Eu digo que ela ainda tá olhando pro lado, quando ela tem a sensação de estar sendo observada, ela para, depois ela olha pra frente, pra rua, lá na frente, então, tipo, dá um zoom, entendeu? Enfim, pessoal, essas foram as dicas que eu tinha pra hoje. Eu espero muito que te ajude. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, marca o seu amigo escritor, compartilha com seus colegas, me ajuda na divulgação. Um beijo e até a próxima. O próximo vídeo é o último da série e vai ser sobre... Vai ser sobre o que, meu Deus? Personagens. Te vejo lá. Tchau.